Senhor presidente, Senhora deputada, a senhora me permite... deputadas e deputados presentes, pois não, Mônica Francisco. Deputada Renata, com muito orgulho, pós-doutora, defendendo a universidade, pós-doutora favelada. Isso é balbúrdia. Só para dizer que as galerias estão esvaziadas, porque estamos indo para um ato muito maior. Vamos ocupar as ruas em defesa da universidade pública. Muito obrigada, nobre deputada Mônica Francisco, nobre deputada Dani Monteiro, as mulheres negras que falam e os homens brancos tremem. A gente podia descobrir, inclusive cientificamente na UERJ, o que acontece com o organismo dessas pessoas. A ciência deve explicar, porque eu, olhando da minha ignorância científica, imagino que é teu povo. Vamos garantir a palavra do parlamentar, por gentileza, por favor. Imagino que o organismo desses homens brancos da elite econômica e política desse país seja tão racista e machista que não pode ver mulher preta com microfone. Então, por isso, Mônica Francisco, estamos não só mudando a cor das universidades, mas estamos mudando a cor do parlamento, trazendo cara de povo, pautas do povo para ser discutida de maneira séria, relevante, que cause impacto na vida dessa população que sofre, na vida dessa população que morre. E aí, eu não vou ficar falando de forma rasteira, como vejo muitos dos colegas aqui que defendem o Bolsonaro fazer. Então, vou falar da CPI. Mas confesso que tenho dificuldade de falar dessa CPI porque não vejo um objeto, uma justificativa clara que se apresente minimamente. Senhor presidente, não vejo na justificativa, uma justificativa pobre. 18 horas, presidente. Pobre, paupérrima. Uma justificativa pobre para um parlamento que deveria, sim, ter a autonomia e a responsabilidade de ver o que o governo executivo tem feito. Então, senhora Dani Monteiro, ao invés de ficar aqui tecendo bravatas, xingamentos e racismo, eu quero falar o que a UERJ hoje representa para o Rio de Janeiro. Senhor presidente, pode acabar com essa balbúrdia da plateia que não consegue ouvir. Não consegue ouvir porque homem branco não consegue ouvir mulher preta falar. Isso é muito óbvio para mim. Isso é muito óbvio. Mas vamos continuar a falar, porque quem está com o microfone sou eu. Aturem ou surtem, como fazem sempre aqui nesse plenário. Surta a ponto de brigar com a plateia, de ameaçar o povo que vem para essa casa, de ser tão violento e agressivo que não consegue trazer argumentos. E aí, voltando para os argumentos do quão chula, injustificada é essa CPI, né? Nós temos uma casa, eu tenho na casa a presidência de uma CPI. A CPI é do Hospital da Mulher, que é a enfermeira Rejane, é a vice-presidenta dessa CPI. Temos um objeto muito claro, a morte de 17 bebês num pequeno espaço de tempo esse ano. Qual é o objeto da CPI da UERJ? Não consigo identificar, a não ser um objeto em específico. A criminalização do ensino e do pensamento crítico. A criminalização daquelas pessoas que transformam o conhecimento em prática,
que não ficam à mercê dos muros da universidade e falam diretamente com o povo que sofre. Então, produção de conhecimento, de tecnologia, no governo, inclusive, senhora Dani, que falam, e um erro bizarro dessa CPI, inclusive, é escrever assim: não deveria apresentar esta situação, já que possui autonomia administrativa. É mentira. E repasse de duodécimos estaduais é mentira. Parece até que o deputado não estava aqui nessa casa, numa audiência pública sobre a UERJ, onde pudemos ouvir o quanto que esses duodécimos só serão repassados inteiramente em 2020. Sabe por quê, Dani? Não fazem com responsabilidade o pedido de CPI, porque não tem o mínimo de justificativa que pudesse levar a uma CPI. Então tem que inventar, tem que fazer ilações, tem que apresentar uma justificativa falha, que não se coloca na plena realidade dos fatos. Então é impressionante. Essa é uma única frase que coloca alguma coisa que poderia justificar, porque o resto é tudo falado do que deu na imprensa, do que não deu na imprensa. Todo mundo já sabe o processo de sucateamento da UERJ. Todo mundo já sabe também que é interesse de muitos deputados aqui não só acabar com a autonomia da UERJ, mas acabar com a autonomia e a soberania do Brasil. Afinal de contas, a gente tem um presidente que esse grupo representa, que lambe as botas do Trump, que quer dar para essa galera toda a soberania nacional. E aqui, o que é dito? É defendido, por exemplo, que é uma parte, senhor? É defendido, por exemplo, e é bom que se diga, senhor presidente, que quem, na verdade, não quer investigação, quem não quer investigação é o Flávio Bolsonaro. 95 quebras de sigilo bancário. Já foi pedir pinico para o STF. Já está impetrando habeas corpus. Quem tem medo de investigação? Quem tem medo do Queiroz? O próprio PSL tem medo do Queiroz. Por isso, não vai nos dizer aonde está o Queiroz. E mais que isso, é importante trazer aqui nessa casa que eu vi muitos deputados muito incomodados com um cartaz que estava escrito milícia. Ora, eu não vi ninguém ser acusado de miliciano. Agora, por que isso doeu tanto? Por que dói tanto? Deve ter alguma explicação. E quem sabe um dia essa casa volte a ter uma explicação sobre isso. E no mais, senhor presidente, menos Paulo Guedes e mais Paulo Freire. Partiu rua!